A grande alteração que a reforma traz é estabelecer o limite de idade no regime geral de previdência social. Até hoje, no Brasil, não existe idade mínima para aposentadoria no regime geral de previdência social. No regime dos servidores públicos, essa idade foi implantada em 98, pela emenda constitucional número 20, já há 21 anos. Então, essa é a principal alteração. Ela fixa a idade mínima para o regime geral, que é 65 anos para homens e 62 para mulheres, e ela aumenta a idade mínima dos servidores públicos. Hoje essa idade é 60 para homens e 55 para mulheres, ela aumenta também para 65 e 62, e esse aumento é paulatino, tanto num caso quanto no outro. No caso do regime geral, começa a estabelecer lá em 56 anos e vai subindo paulatinamente, e os servidores a partir desses 55 e 60. Além disso, ela promove alterações importantes no cálculo do benefício da Previdência, ou do provento do servidor público. Ela cria novas formas de calcular esse benefício. Ele passa a ser de 60% da média das contribuições, aumentando 2% a cada ano até chegar aos 100% desse valor. Começa aí com 20 anos, ela dá 60% e ela vai ampliando paulatinamente, ou seja, para ter o benefício completo, o trabalhador ou servidor público vai ter que ter 40 anos de contribuição. Também é uma mudança. Hoje, para se atingir esse limite, nós temos 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Então, o que a gente vê é que ele aumenta ou fixa a idade mínima e aumenta o tempo de contribuição para se ter o benefício completo. São as principais alterações que a proposta faz. Em relação às alíquotas de contribuição, elas também mudam e o contra-cheque de março é quando os trabalhadores vão poder notar a variação depois da reforma. Alguns vão contribuir com uma alíquota maior, outros com uma alíquota menor, é isso? É a partir de março que, digamos assim, o trabalhador que ainda está na ativa, em termos de alíquota de contribuição, é quando ele vai sentir a modificação no bolso? Isso, a Constituição prevê que qualquer mudança em alíquota de contribuição social, ela só pode entrar em vigor 90 dias depois da sua aprovação. Então, a PEC tem o cuidado de prever que essas alterações de alíquota, elas entrarão em vigor no 4º mês subsequente à publicação da matéria. Como ela, em princípio, se imagina, deve ser publicada agora em novembro, essas novas alíquotas entrarão em vigor a partir de 1º de março. Então, no contra-cheque de março, tanto o trabalhador da iniciativa privada quanto o servidor público vão sentir essa alteração. E no caso do servidor público, tanto o ativo quanto o inativo e o pensionista, já que o servidor público inativo e o seu pensionista também contribuem. E aí o aumento é escalonado. No caso do servidor público, hoje nós temos uma única alíquota. No caso do regime geral, essa alíquota varia de 9% a 12%, mas essa alíquota aumenta até 14%, no caso da iniciativa privada, começa em 7,5%, chega até a 14%, ela passa a ser paulatina. Como você comentou, alguns trabalhadores vão ter uma alíquota menor, outros uma alíquota maior. E no caso do servidor público, essa alíquota chega a 22% para o servidor que recebe o teto remuneratório, que equivale hoje a R$ 39.200 aproximadamente. Perfeito. Agora vamos falar sobre o outro assunto, é a PEC paralela da Previdência, é uma PEC, digamos assim, complementar, que tem um dos seus objetivos incluir estados e municípios, ou permitir que, se assim o quiserem, as assembleias legislativas dos estados utilizem essas mesmas regras que nós estamos conversando aqui lá nos estados e municípios. Queria que você comentasse aí a possibilidade dessa votação ser concluída aqui no Senado. Há uma expectativa dessa votação ser concluída amanhã, está agendada para a sessão deliberativa de amanhã essa votação. Ela começou na semana passada, o texto básico foi aprovado, mas não houve quórum para a votação dos destaques. Logo no primeiro destaque que foi votado, não se atingiu o quórum, uma emenda constitucional você tem que ter um quórum de 49 senadores, não se atingiu esse número. Então, a sessão
caiu, né, como é o jargão parlamentar, ou seja, a sessão foi interrompida. Né, foi suspensa, na verdade. Ela foi suspensa, ela continua hoje, mas amanhã se abrirá uma nova sessão. Né, não haverá continuação. Essa sessão passada ela foi apenas suspensa para que pudesse manter o quórum para a sessão de hoje, onde haverá sessão deliberativa. Né, não é muito normal, mas essa não é uma semana normal. Então, nós teremos a sessão deliberativa hoje para votar matérias consensuais entre os parlamentares, entre os senadores. Mas amanhã deverá ser aberto novamente o painel e vai se verificar se há quórum para a votação dos 4 destaques. Né? Como é que é? Desculpe interromper, mas como é que é a votação desses destaques? Quantos votos, digamos assim, um destaque tem que ter para ser aprovado? Para qualquer matéria entrar na Constituição, ele tem que ter o voto de 3/5 dos parlamentares. Então, isso vale tanto para o texto principal quanto para os destaques. No caso particular, são todos destaques de emendas. Então, para que aquele texto entre na proposta, ele tem que ter 49 votos. Os partidos destacaram aí 4 emendas que, para elas entrarem no texto, elas dependem da votação de 49 parlamentares. Né? Se qualquer destaque tiver no máximo até 48 votos, a proposta é derrotada. Né? É bom chamar a atenção porque às vezes cria uma confusão com o destaque de parte da proposta, né? Que esse, para ele entrar na proposta, é que ele tem que ter 49 votos. No caso da emenda, ela que tem que ter 49 votos para entrar na proposta. Sim. Em relação às 4 emendas, ou melhor, aos 4 destaques que ainda faltam ser votados, você podia explicar para os nossos telespectadores quais são? Sim. Esses 4 destaques são destaques de bancadas. Eles abrangem. O primeiro deles, ele busca conceder a aposentadoria para a invalidez, que agora é chamada de incapacidade, com 100% da média das contribuições. Né? Porque para se calcular a aposentadoria, você pega as contribuições que o trabalhador ou o servidor tiveram de 94 para cá e tira a média desse valor. Né? Hoje são apenas os 80% melhores salários de contribuição que são considerados. A proposta expande. Então, você pega toda a sua vida laboral e tira a média desse valor. No caso da aposentadoria por invalidez, salvo os casos de acidente de trabalho, a regra que a norma coloca agora, que a PEC coloca, é que ela será proporcional. Essa emenda tenta voltar, como é no regime geral hoje, para que a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente seja sempre 100% da média. Então, esse é o primeiro destaque. Um segundo destaque, ele retira a idade mínima para as aposentadorias especiais. Hoje, as aposentadorias especiais no regime geral de previdência, elas não têm idade mínima. E a PEC 6, ela coloca uma idade mínima menor do que a idade mínima geral para essas aposentadorias, e esse destaque pretende retirar essa idade mínima, ou seja, as aposentadorias especiais, né, para aquelas condições especiais de trabalho, não teriam idade mínima. Uma terceira proposta, ela busca mitigar o processo da implantação dessa fórmula de cálculo do benefício ou do provento, que é, como eu tinha comentado, 100% das contribuições que o trabalhador fez na sua vida laboral. Hoje são apenas as 80% maiores, ou seja, você despreza as 20% menores, com isso, obviamente, a média sobe. Essa emenda procura aumentar paulatinamente de 80%, das 80% maiores, até chegar a 100% maiores, porque, de acordo com a PEC 6, isso seria implantado imediatamente. Né? Um trabalhador que completar os requisitos na véspera tem direito aos 80%. Se ele completar no dia seguinte, ele tem que calcular com a totalidade do seu salário de contribuição. E um quarto destaque, ele busca assegurar o direito adquirido de um benefício específico dos servidores públicos, que é o chamado abono de permanência. O servidor público que já tem condição de aposentar
e não se aposenta, continua na ativa, ele recebe de volta a sua contribuição previdenciária. Na PEC 6, o valor desse abono de permanência pode ser inferior à contribuição previdenciária do servidor. E o que a PEC faz é assegurar o direito adquirido daqueles que já estão recebendo o abono de permanência. O governo, evidentemente, quer uma reforma da Previdência que o faça economizar mais. Então, desses 4 destaques que você apresentou, haveria impactos aí nessa economia, menos economia. Mas há algum tipo de acordo em algum desses destaques para que possa avançar ou ainda não se propala isso? Realmente, todos eles têm impacto financeiro, né? Eles causam algum tipo de impacto, alguns mais ou menos. Eu não sei se já há um acordo, né? Inclusive quando se suspendeu a sessão da semana passada, né? Alguns parlamentares acharam até que era uma boa providência, porque isso viabilizava que os partidos, né, tanto do governo quanto da oposição, pudessem negociar algum tipo de acordo para que a votação pudesse realizar hoje, amanhã, com acordo. Eu não sei se isso avançou durante esses dias e se haverá algum acordo na votação dessas matérias. Ainda é uma questão que não foi, pelo menos, dada ao público, né, informado se chegou a um acordo entre os partidos para a votação desses 4 destaques.